Oi, meu nome é Bruna, sou estudante de medicina. Vamos conversar um pouquinho de como que eu estou me organizando para estudar para o internato e também para residência médica. Para a gente se situar, eu estou no 12º semestre, estou fazendo o estágio de pediatria e ginecologia obstetrícia, que é a nossa grade curricular do último semestre. E tem uma prova de residência que eu quero prestar aqui em Higgs em novembro. Termino a faculdade final de setembro, faço a minha formatura final de outubro e final de novembro tenho a prova da Higgs. Então, eu estou trabalhando com um curto período de tempo para estudar. E a minha prioridade é a faculdade, porque não adianta eu não passar na faculdade e passar na residência, né, gente? Não faz sentido. Então, o meu foco sempre vai ser maior parte do que eu tô fazendo na faculdade. Eu preciso ter uma base, eu preciso aprender e estudar para a prova que eu vou prestar na minha faculdade, porque no meu internato a gente tem uma prova no final do semestre. Como que eu decidi organizar? Eu assisti vários vídeos, mentorias que tem no YouTube, vídeos de pessoas que passaram com indicações de como essas pessoas estudam. E eu fui pegando as melhores dicas para aplicar na minha prática. Uma das coisas é que eu assino o cursinho do Medicoff, sou embaixadora, a gente já conversou sobre isso. E aí, ele tem um cronograma, só que eu não vou seguir o cronograma do Medicoff, porque eu não comecei lá no início do ano pra mim seguir. Hoje já passou muito tempo, agora eu preciso montar meu próprio cronograma. Então, o que eu fiz? Peguei todas as aulas do Medicoff, coloquei num Docs, pra mim colocar um checkzinho toda vez que eu assisto aquela aula, se realmente eu vou precisar assistir. Como é que eu vou decidir o que eu vou estudar nesse momento? Primeiro, eu comecei estudando o básico de GO e o básico de pediatria. Só, tipo assim, muito inicial, coisas que eu preciso saber pra mim engatar outros conteúdos. Isso eu estudei sem pensar em prova, sem pensar em nada. Eu disse, não, o básico eu preciso saber. E eu estudei. Depois disso, eu comecei a definir o que eu tenho que estudar de acordo com as provas da ANRIGS, que é o que eu quero prestar. Então, como é que eu tenho feito? Com indicação de uma menina numa mentoria do YouTube, ela disse que ela fazia as provas. Vamos supor, eu vou fazer a prova de 2019 da ANRIGS. E aí eu vou colocar o número da questão, a especialidade e do que se trata essa questão, né? Qual o tema da questão e uma breve explicação do que né, caiu nessa questão, né? Vamos supor, o tema é pediatria, aleitamento materno, como conservar o leite. Era sobre isso a questão. E aí é só bem sucinto pra te ter uma base do que cai na prova e o que tu precisa estudar. Porque eu não vou estudar coisas que não caíram na prova. E eu tô pegando a partir de 2019. É isso. Abaixo disso eu nem tô levando muito em consideração. Vou estudar. Porque a partir de agora, provavelmente, pode ser que caia coisas diferentes. Provavelmente. Mas eu vou focar mais no que caiu mais vezes nesses últimos 6 anos. Só que assim, eu não vou lá e vou fazer a prova inteira da ANRIGS. Eu não tô acostumada a fazer 100 questões num dia. Não é uma coisa que eu tenho feito, sabe? Deveria. Modo simulado? Deveria, mas não é assim que funciona pra mim. Então eu comecei, vamos supor, hoje eu estudei pediatria, 20 questões de 2019. E aí eu faço as anotações, e aí eu já sei o que eu tenho que estudar de pediatria, né? E o que eu já tenho uma noção do que cai em pediatria, eu preciso ver. A maioria das coisas na ANRIGS eu já tinha estudado, porque as coisas meio básicas. Mas as coisas mais aprofundadas eu já coloco como tópico para mim estudar nas próximas semanas. E aí eu fiz uma organização semanal de o que eu vou estudar. Além de fazer essa prova, que eu vou fazer semanalmente uma das provas, né? Vou fazer 2019, clínica, 20 questões. Aí semana que vem, fazer 2020, pediatria, 20 questões, sabe? Eu fiz essa organização. Vou pegar meu caderninho aqui pra falar pra vocês como que eu fiz o meu próprio cronograma do que eu vou fazer. Eu fiz um cronograma até final de setembro, que é quando acontece minha prova da faculdade. Porque a minha prioridade é estudar pra pediatria e ginecologia, porque é o que eu tô passando agora na faculdade. Pra residência, eu vou incluindo aos poucos os conteúdos. Eu calculei quantas aulas faltava no total de GO e pediatria e quantas eu precisaria assistir para mim conseguir finalizar até setembro, com a ajuda do ChatGPT. E aí, calculando, daria mais ou menos umas 10 aulas por semana, né? Tanto PED quanto GO. Então, o que eu coloquei? Toda semana eu vou estudar 4 aulas de PED, 4 aulas de GO, um conteúdo rotativo, que seria ou preventiva, ou clínica, ou cirurgia. Pode ser uma, pode ser 2 aulas, eu vou estudar esse conteúdo rotativo de alguma forma. Uma revisão e uma prova da ANRIGS. É isso que eu vou fazer nessa semana.
A revisão que eu tô falando aqui é revisão de questões. E aí, também outra dica que eu vi sobre como revisar. Eu vou pegar um bloco de questões com o dobro, ou o triplo, enfim, eu decidi fazer o dobro do número de conteúdos que eu já estudei. Por exemplo, eu já estudei 35 conteúdos de pediatria, e eu vou revisar pediatria. Essa semana eu revisei pediatria. Então, eu fiz 70 questões. Eu coloquei lá no banco de questões todos os temas e coloquei 70 questões. Daí ele vai aleatorizar para mim. E aí, enquanto eu fazia as questões, eu fazia minha revisão com o caderno de erros. E como é que eu faço o caderno de erros? Eu pego o que eu errei, tá? Ou eu fiquei na dúvida e escrevo aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês. É só frases jogadas do que eu errei para mim tentar memorizar e em algum momento revisar, se for necessário. Por exemplo, em uma questão tinha a palavra pneumatocele. E eu não sabia o que era isso. Então eu coloquei aqui, pneumatocele, cisto pulmonar com conteúdo de ar, que é uma complicação da pneumonia. É isso, gente. E são em vários tópicos. Então aqui a gente tem vários conteúdos com tópicos só jogado aqui, que é pra mim memorizar as coisas que eu errei. Eu não coloco mais nenhum detalhe, é tipo um estudo dos meus erros. Foi assim que eu decidi fazer o caderno de erros. Tem 1 milhão de... Gente, tem muito vídeo falando sobre caderno de erros. Eu achei que essa forma vai me ajudar melhor. E é isso. O meu estudo do dia é assistir uma aula, fazer as questões mínimas, que são umas 15 questões, e fazer flashcards, que é o que o cursinho manda. Eu faço isso e tá estudado aquele tema. E daqui uns 15, 20 dias eu vou revisar tudo. E é assim que eu tô me organizando para estudar nesse semestre. E a gente vai conversar sobre se esse método tá funcionando realmente quando eu terminar o semestre, para ver se eu consegui cumprir esse cronograma. Espero que gostem das dicas. Eu escolhi as melhores dicas que eu poderia encontrar para se encaixar na minha realidade. Espero que isso ajude também nos estudos de vocês. Então, um beijo, até o próximo vídeo.